Pai, seja com todos vocês, no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Bem, estou aqui, convidado pelos meus companheiros aqui do Presbitério do Rio de Janeiro, para compartilhar uma palavra com o teu coração. Se eu pudesse, assim, dar um título para essa palavra, eu diria que essa mensagem tem um título que seria Cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Recente, no encontro da igreja lá em Curitiba, na verdade um encontro presencial com jovens da Rede Insigne, eu falei sobre a pessoa do Espírito Santo, compartilhei um pouquinho das cargas que Deus tem colocado no meu coração, mas hoje eu quero falar contigo sobre essa plenitude, né? A importância de sermos todos cheios do Espírito Santo. Espero em Deus poder alcançar aqui o propósito no nome de Jesus, tá bom? Sei que a oração é fundamental e a minha oração nessa hora é que Deus me inspire no nome de Jesus e que ilumine teu coração para você compreender tudo aquilo que está no coração do Pai. Que seja assim, no nome de Jesus. Quando nós nascemos da carne e do sangue, nós temos um pai biológico, mesmo que você não o conheça, como é o meu caso, né? Entretanto, quando nós nascemos do Espírito, da água e do Espírito, nós passamos a ter o Pai, não é um Pai, é o Pai espiritual, o Senhor, nosso Deus. Porque embora nós tenhamos, todos nós, sido criados por esse Pai, por esse Deus, ele ainda não era nosso Pai. Isso custa muito para muitas pessoas que não são cristãs entenderem isso, porque em geral, toda pessoa que crê que Deus é o Criador diz, Deus é meu Pai. Mas para Deus, a adoção ela é muito mais forte do que simplesmente você gerar um filho. Por isso que Malaquias disse que antes que venha o grande dia do Senhor, o ministério profético se levantaria e cumpriria um papel importante que diz respeito à conversão dos pais, dos corações dos pais aos filhos e a conversão do coração dos filhos aos pais. Os corações precisam se converter um ao outro, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, porque não é suficiente você ter um filho biológico, um filho que saiu de você, não é suficiente uma mãe ter dado à luz uma criança. É necessário que depois que essa criança tenha nascido, o coração desse pai e dessa mãe se volte para os seus filhos, se converta mesmo, haja uma adoção verdadeira, genuína, e os seus filhos se abram também para receber seus pais. Isso é uma coisa tremenda e fica muito claro, né, que, embora a gente tenha sido criado por Deus, a adoção dele só nos foi possível quando nós nos rendemos ao senhorio de Jesus, quando arrependidos de sermos rebeldes e donos das nossas próprias vidas e vontades, nos entregamos de todo o coração à rocha da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente recebemos a adoção de filhos quando convertemos o nosso coração ao Pai. Pai de todos os pais. Quando nós estendemos as mãos humildemente para recebermos a sua maravilhosa graça. E a graça é assim, amados. Só a recebemos quando nos humilhamos, quebrantados e desejosos de retornarmos ao Pai, como aquela figura do filho na parábola do filho pródigo, aquele filho mais novo. Ele volta para o pai. Ele já era filho natural, mas ele precisava de uma conversão genuína de coração, né, para receber graça.
Porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Tiago 4,6 também diz isso. Quando a graça de Jesus ela nos alcançou, isso nada mais é do que a demonstração prática do amor de Deus por nós. Quando a graça alcança alguém, amado, pela graça de Deus essa pessoa é salva. E isso é o amor de Deus em ação. Jesus exclamou certa vez dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, foi... Ele vai dizer, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Isso está registrado em Mateus 11, 25 e 26. O Senhor, ele oculta as suas revelações dos soberbos, dos grandes, dos altos que eu digo na sua arrogância, no seu espírito altivo, e Deus revela aos pequeninos. Isso é um grande desafio para todos nós. Por quê, Franco? Porque nós carecemos de revelação. E quando nós carecemos de revelação, devemos nos humilharmos e clamarmos a Ele e desejarmos sempre estar entre os pequeninos. Sei que alguns acreditam que Deus faz acepção de pessoas. Guarda isso. Deus não faz acepção de pessoas. Sei que tem gente que não, Deus predestinou homens deliberadamente, sem nenhum critério. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno, mas isso não é verdade. As oportunidades certamente são dadas para todos. Deus é amor. O problema é que somos soberbos, é outra realidade, somos soberbos por natureza. E muitos de nós, diante da honra e desonra, da abundância, da falta, da exaltação e da humilhação, da riqueza, da pobreza, da saúde agora, lembrando desse tempo e da doença, ao invés de nos humilharmos e irmos para Deus, nós endurecemos ainda mais e nos afastamos dele ou nos mantemos da mesma condição que antes. Deus, entretanto, amados, não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10, 17, Jó 34, 19, Atos 10, 34, Romanos 2, 11, Efésios 6, 9, Colossenses 3, 25 e 1 Pedro 1, 17. A acepção de pessoas é pecado. Tiago 2, 9 vai dizer isso. É pecado. O nosso Deus, ele corrige o justo e o injusto. Ele trata do bom e trata também do perverso. Ele confronta os reis e os plebeus. E tudo o que o homem semear está escrito. Ele também ceifará, colherá. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Guarda isso, amado. Logo, o problema do nosso relacionamento com Deus está em nós e não nele. Nós somos orgulhosos de nascimento, somos soberbos por natureza. Só chegamos ao conhecimento do nosso Senhor, só alcançamos crer em Deus, amados, por causa da sua maravilhosa graça. Não tem outro motivo. Atos 18, 27, Lucas vai dizer, registrando as ações dos apóstolos, ele vai dizer, querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Mediante a graça, nós cremos. Nós só podemos crer pela graça. Impressionante isso. Quem produziu a crença, a fé, foi a graça. Foi o amor de Deus em nós. E somente pela graça de Jesus somos salvos. Em Atos 15, a ministração de Paulo vai dizer que nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Está 15, 11. Como também aqueles foram. Desculpa, esse relato aí
Quando Pedro esteve na casa de Cornélio, você vai lembrar bem como é que foi essa situação. Bem, a graça, ela é mediante a fé, está escrito. E essa graça mediante a fé é um dom de Deus aos humildes. Deus não dá graça a qualquer pessoa. Deus dá graça àqueles que se humilham. Muitos pais, escuta os pais, por favor, equivocadamente, acreditam que, Franco? Acreditam que possuem o poder para salvar seus filhos. Provavelmente, por que eles pensam assim, Franco? Eles pensam porque eles compreenderam de forma equivocada o texto de Provérbios 22, 6. Não sei se você se lembra. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Amados, muita gente acredita que pode salvar os filhos se ensinar os filhos desde pequenininho. E há vários pais que acreditam que os filhos foram salvos pelos seus ensinos. Mas quando, na verdade, nós apenas semeamos em nossos filhos. E quando eles se convertem pela graça, nós podemos seguir regando. Por quê? Porque até o crescimento procede de Deus, como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 3, 6 e 7. A obra redentora de Jesus, irmãos, essa regeneração, esse resgate, essa reconciliação com o Pai, essa adoção, essa obra é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que às vezes a gente corre o risco de pensar que a redenção é tudo. Mas ela é só o começo. Ela tem um propósito. Não é suficiente um dia você ter sido batizado e achar que a obra de Deus terminou na sua vida. Não é suficiente. Nós precisamos crer que essa obra está apenas começando na nossa vida. Na verdade, é como se Deus estivesse colocando a coisa que estava torta no lugar. Agora Ele está arrumando a casa. Quando o nosso Pai derramou o Espírito Santo em nós, na verdade, Ele estava derramando do seu próprio ser, do seu próprio amor em nós, conforme Paulo escreveu lá aos Romanos 5:5. Paulo também se referindo ao próprio selo de Deus, ao zelo de Deus, ao Espírito, ele vai dizer aos Efésios no capítulo 1, versículo 12, versículo 14, mais ou menos o seguinte, que ele diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Depois ele vai dizer, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Considera o seguinte, irmão, considera que eu vou te falar. Se houvesse esse amor no mundo, o amor de Deus, todo o projeto de Deus já teria se cumprido. Todos os nossos problemas hoje no mundo, toda a tribulação do mundo são devidos à falta desse amor, desse espírito no homem. O homem perdeu quando pecou. Se o homem amasse a Deus e amasse o próximo, tudo estaria solucionado, tudo estaria resolvido. Eu gosto de usar esse exemplo. Você fez uma viagem até a população ribeirinha lá no Amazonas, pregou o evangelho, algumas pessoas receberam Jesus como Senhor, mas você tem que ir embora, você não tem muito tempo para expor toda a doutrina de Jesus, né? Você não tem como dar a eles todos os mandamentos do Senhor, então você precisa resumir bem a tua mensagem de forma que eles possam ter o básico para viverem bem com Deus e com os homens. E aí você resume tudo em 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, entendimento, alma e forças, e ame o seu próximo como você ama você. Mateus 22, 37 a 39, e vai embora. Se essas pessoas que estão ali naquela comunidade ribeirinha viverem esses 2 mandamentos, tudo está em ordem, perfeito. Fica tranquilo. E nós sabemos também que no período da lei, embora o homem já tivesse esses 2 mandamentos, lá de Deuteronômio 6:5,
além do homem distorcer os mandamentos, espero falar isso numa das lives aí sobre a doutrina de Jesus, além dele distorcer esses mandamentos, ele não conseguiu praticar esses mandamentos. Pois se tivesse conseguido, ele teria se justificado pela obediência à lei e não pela fé em Jesus. Mas como a Escritura diz, ninguém foi justificado pela lei e dessa forma posso garantir aqui que ninguém amou a Deus sobre tudo e ao próximo como deveria. Porque se ele tivesse feito isso, ele teria cumprido toda a lei e os profetas, segundo o nosso próprio Jesus disse. Ninguém amou. Ninguém amou, por quê, Franco? Porque não tinha poder para amar. O Espírito Santo ainda não havia sido dado, não havia sido derramado um homem. Os homens recebiam o Espírito de Deus, um ato assim de poder muito espetacular e com muitas expressões, irmãos, externas desse poder. Muitas expressões externas. Quando você lê a Escritura e você vê o derramado do Espírito Santo na Antiga Aliança, você vê que é muita coisa assim visível, talentos, dons, poder para os homens verem. É um negócio muito interessante. A figura assim, mais emblemática para mim, conversava outro dia com os pastores lá em Curitiba, é Sansão. Sansão, o Espírito Santo vinha sobre ele, ele tinha poder, força para rasgar um leão, arrebentar cordas, como um fio de cabelo, sei lá, uma coisa queimada, mas ele não lidava com os próprios pecados. Ele era vencido pelos pecados. Ao passo que quando o Espírito Santo vem sobre o Filho de Deus, ele não demonstra a força de Sansão, a força física de Sansão, mas ele demonstra uma força muito, mas muito, infinitamente maior do que aquela de Sansão. Um filho de Deus, amado, ele pode romper com as cordas do pecado, ele pode vencer a carne, ele pode vencer o mundo, ele pode vencer o diabo no poder do Espírito Santo, ele consegue fazer isso. Sansão podia romper com leões, com filisteus, com tudo, mas ele estava vencido pelo próprio pecado. Eu sei que muita gente hoje quer poder para manifestar todas essas coisas visíveis e externas, ao passo que não entendeu ainda, não enxergou ainda que nós precisamos do Espírito Santo exatamente como Deus nos deu, né? Romanos 5,5 vai dizer que o Espírito Santo ele nos foi dado, ele nos foi outorgado. Ele vai dizer que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se Deus é amor, irmão, considera comigo. Se Deus é amor e o Espírito Santo é Deus, então é correto afirmar que o Espírito Santo é amor. Paulo disse que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E dessa forma também é correto afirmar que o Espírito Santo, que é Deus, que é amor, uma vez presente em nossas vidas, nos enche de amor. Orar em línguas, ou profetizar, ou fazer milagres, não sinaliza que alguém está cheio do Espírito Santo. Entretanto, se você manifestar esse amor, estiver cheio desse amor, alguém pode dizer, está cheio do Espírito Santo. Eu me lembro exatamente no dia que eu experimentei pela primeira vez ser cheio do Espírito Santo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu, mais forte do que as línguas, as profecias, as visões, era a maneira como eu encarava os irmãos. Eu não sabia o que era aquilo, meu Deus do céu. O que é isso? Mas estava amando aqueles irmãos, queria estar com eles, repartir minha vida, meu tempo, tudo com eles. Era um negócio que eu nunca havia experimentado antes. Um homem cheio do Espírito Santo, ele está cheio do amor de Deus, porque quando o Espírito vem morar nele, o amor o inunda, é derramado em seu coração. A expressão batizado é isso, significa que o Espírito foi derramado sobre nós, é um transbordamento do amor. Mas por que nos custa tanto sermos cheios do Espírito Santo, irmão? Uma pergunta boa, né? Se ser cheio do Espírito Santo é tão vital, tão importante, por que, Franco, que nos custa
tanto sermos cheios do Espírito Santo? Por que será, amado, que nos custa tanto? Eu acredito que eu tenho uma resposta, né? Eu creio que nós, primeiro, precisamos ter algumas condições próprias. Temos que nos esvaziar, temos que estar debaixo da autoridade do Senhor, limpos, abertos, receptivos ao Espírito Santo, mas, sobretudo, irmão, precisamos estar abertos para amar. Amar quem, Franco? A todos e a qualquer um. Amor e coração fechado não combinam. Não combinam. Eu já falei isso diversas vezes em outros momentos, dando outros exemplos. Quando você diz, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Deus vai dizer para você, então abra o seu coração para amar. Se você quer ser cheio, então abra o teu coração para amar. Mas então, aí a gente fica escolhendo assim, quem amar? Quase como a pergunta daquele intérprete da lei, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Os judeus haviam mudado o mandamento da lei. A lei diz, ame o teu próximo, eles agregaram, eles diziam, ame o teu próximo e odeie o seu inimigo. Então, quando você tem a liberdade para odiar alguém, quando você tem essa liberdade para odiar alguém, então você agora só escolhe quem você vai amar. Quem é meu próximo, né? Então eles tinham essa coisa de escolher quem amar. E aí faziam acepção de pessoas. O Espírito ama a todos, e não somente alguns. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas, como eu falei. No momento em que nós selecionamos pessoas para amar, nós fechamos a porta para o amor. Nós temos preferências, mas Deus não tem, amado. Ele amou o mundo com amor incondicional. O amor parte de Deus, porque Deus é amor. Quando a Bíblia diz, marido, ame as suas esposas, ou ame a sua esposa, assim que está em Efésios, ele não está dizendo, ame-a porque ela é linda, ame-a porque ela é submissa, maravilhosa. A Bíblia vai dizer apenas, ame. Ame por quê? Porque o amor está em você. Você pode fazer isso. Você pode entregar a tua vida a Deus por outra pessoa. E se for tua esposa, melhor ainda. Se consagre por ela, se santifique por ela. Porque esse mandamento, ele não depende do objeto, amado. Né? Todos nós temos preferência, gostamos daquilo que nos atrai. Por quê? Porque o ser humano, ele define o amor dele, a definição do amor dele, ou melhor, ele define o amor em função do objeto amado. Mas Deus não é assim, amado. Ele não é definido pelo objeto do seu amor. Ele é amor. Deus é amor e derramou amor em nós. Isso flui da natureza de Deus. Não importa a cor, as características. Ele ama qualquer um, ama sem acepção. Se estivermos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, estaremos cheios do amor. Se estivermos vazios do Espírito Santo, estaremos vazios do amor. É por isso que a gente tem um mandamento especial. Um mandamento especial. Paulo vai dizer aos Efésios, lá no capítulo 5, 18 a 25, não vos embriagueis com vinho, não encha a cara de vinho, lá de cerveja, sei lá o que você vive enchendo a cara. Porque isso aí vai trazer contenda, dissolução, problema. Mas enchei-vos, sejam cheios do Espírito Santo. E ele fala como? Como, Franco? Falando entre vós. Com o quê? Com salmos e hinos, né? Entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, não é só por algumas coisas, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais do que sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E mais do que, olha, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, né? E mais o quê? O que eu tenho que fazer? Porque ele vai explicar que o marido é a cabeça da mulher e tal, mas ele vai dizer também que o marido, aí sim, ele vai dizer no versículo 25, marido, ame sua esposa, ame vossa mulher,
como Cristo também amou a igreja. Mas todo o tema aqui é sobre o Espírito Santo. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: enchei-vos do Espírito Santo, sejam cheios. O texto continua até o final do capítulo 6 de Efésios, e se você pensa que para ser cheio é só cantar, louvar, você está enganado. Isso é o começo apenas, amado. Cantar de coração é só o começo. Né? Aprender a dar graças a Deus por tudo. É tão legal isso, é uma experiência tão boa, começar a agradecer a Deus por tudo. Pela água, pelo frio, pelo calor, pelo sol, por acordar, por dormir, pelo marido, pelos filhos, né? Por sair, por chegar. Ser grato a Deus. Agradecer a Deus por tudo, em nome de Jesus. Fala de tudo na totalidade das coisas que a gente vive, mas também você pode agradecer o dia inteiro, amado. Você pode entrar debaixo do chuveiro e dar graças a Deus. Você pode terminar de namorar a tua mulher e dar graças a Deus. Lá, não termina de namorar, não. Termina de ter aquele ato conjugal, não, segue namorando. Mas dizer graças a Deus, obrigado, Pai. Você pode agradecer a Deus por tudo, em todas as condições da tua vida, agradeça. Né? Por quê, Franco? Porque essas coisas são um desafio para a nossa vida. Conviver diariamente com outras pessoas não é fácil. Há diferença de temperamento, há outros problemas mais. Nós não fomos, por natureza, acostumados, nem por natureza, a dividir, repartir o que é nosso. Né? Mas se a gente estiver cheio do Espírito Santo, cheio do amor, aí será possível. Deus ama uma pessoa do jeito que ela é, com todos os seus defeitos, mas Ele quer transformar essa pessoa. E Deus não desiste dela. Está cheio do Espírito Santo, está cheio do amor de Deus. E cheio desse amor, nós podemos louvar a Deus de coração, dar graça, sujeitar-nos uns aos outros, no temor do Senhor, amar a esposa, amar o marido, os filhos. Vai embora. Eu até recomendo a leitura daquele livro, Tudo se resume no amor de Deus, porque tudo se resume no amor de Deus mesmo. Não leu ainda? Te recomendo ler. Tudo se resume no amor de Deus. Vai aí. Deus fala muito comigo por meio de sonhos, irmãos. Acho que vou te contar essa história mais uma vez. Eu já contei em algum momento, com certeza já contei essa história, mas vou falar mais uma vez. Deus fala muito comigo por meio de sonho. E quando eu tenho sonho, eu busco a Deus assim, para entender, né, o que Deus está me falando. E houve um tempo que eu lembro de ficar noites, assim, tinha uns sonhos que eram tão impactantes, que me impactava, me mexia comigo. Mas eu tive um sonho. O sonho foi mais ou menos. Eu acho que esse sonho, antes de falar, deixa eu dizer algo para você, assim, que eu preciso dizer também. Eu fico mal, irmãos, quando alguém diz assim: pô, Franco, você é um homem cheio de Espírito Santo. Mas por que eu fico assim tão inquieto? Por duas razões. Primeiro, porque eu quero ser cheio de Espírito Santo. Eu sei que não sou. Eu quero ser. Eu acredito que existem muitas ilusões e algumas frases evangélicas que nos iludem. Às vezes a gente vê alguém pulando, gritando, a gente diz: pô, o irmão está cheio de Espírito Santo, mas às vezes ele só está cheio de emoções. Foi tocado por Deus, está emocionado, chorou, legal, mas ainda não é ser cheio de Espírito Santo. Né? Eu acho que eu já vivi dois extremos sobre o assunto ser cheio de Espírito Santo. Queria dizer isso para você antes de repartir o sonho aqui. Acho que houve um tempo que eu cria que ser cheio de Espírito Santo era virar quase um super-homem, assim. Um negócio... Estou cheio de Espírito Santo. Passando na rua, as pessoas caindo. E por anos eu pensei que essa presença de Deus em mim ia parar o mundo. A minha volta, todo mundo ia se render a Jesus imediatamente quando me visse. Se eu passasse perto de mim, ia tremer, cair. Isso me fez perder o foco da verdadeira comunhão com Deus. Acho que em outro momento eu achava que eu já era cheio de Espírito Santo. Então teve aquele tempo que eu achava que era cheio de Espírito Santo e houve um tempo que eu dizia assim: não sou, mas quando eu for, o mundo vai despencar à minha volta. Né? E isso me fazia eu buscar mais a presença de Deus para me manifestar poder, né, do que estar comprometido em comer a comida de Jesus, fazer a vontade do Pai
e realizar a sua obra. Eu creio, irmãos, que Deus ele falou ao meu coração sobre a importância de compreender a presença dele entre nós e pararmos de sermos enganados e agitados, né, como meninos lá, conforme Efésios 4 disse. Eu acredito que meu engano de achar que eu era super, se um dia eu fosse cheio, super, aconteceu lendo sobre a biografia de alguns homens de Deus. Eu sempre me inspirei em alguns heróis da fé, né? Tanto aqueles das Escrituras, né? E também o da história da igreja. E, infelizmente, quando a gente fala de cheio do Espírito Santo, a gente vai muito para a antiga aliança, né? A gente não olha muito os homens cheios do Espírito Santo do Novo Testamento. Interessante isso. A gente vê aquelas coisas glamourosas, como eu falei, poderosas lá da lei. E como é possível você perceber, alguns desses homens mais contemporâneos eram até fracos, como o Hudson Taylor, mas outros eram poderosos e fortes. Acho que esse que sobrenaturais que mexeu comigo. O caso, por exemplo, de Charles Finney, um advogado e pregador presbiteriano lá. Ele que semeou o conceito do que hoje nós conhecemos como avivalistas. Foi a partir de Finney, né, e seus discípulos que nasceram aqueles apelos nas reuniões da igreja, né, aquele banco dos penitentes, você deve lembrar, banco dos ansiosos. E Finney, ele nasceu entre 1700 e morreu ali perto dos 83 anos, morreu em 1875. O que me impressionava em Finney era a história de poder sobrenatural nesse homem. Um homem cheio de Espírito Santo, tal, por onde ele passava as coisas aconteciam. E a partir de Finney, qualquer referência sobre ser cheio de Espírito Santo, eu questionava, começava com a minha própria vida. Não sou cheio, não, porque eu passo, as coisas não acontecem e tal. E Finney defendia que os avivamentos poderiam ser gerados e provocados. Ele defendia isso e muita gente até hoje sustenta esse mesmo pensamento. Com base em 2 Crônicas 7,14, lá, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Se meu povo se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então Deus é obrigado a produzir um grande avivamento. Então aí muita gente tem essa escola. Bem, eu não duvido das experiências de Finney, não duvido também de que Deus responde quando nós nos humilhamos, oramos, buscamos, nos convertemos nos nossos maus caminhos. Eu não duvido disso, está claro, está escrito. Mas eu queria te dizer uma coisa, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos vários exemplos de homens cheios do Espírito Santo. E o maior deles foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E Lucas narrou o batismo nas águas de Jesus, dizendo que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea de uma pomba e ouviu uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me compraram, está lá em Lucas 3:22. Jesus foi cheio do Espírito Santo e nunca, jamais se esvaziou dele. No Evangelho de Lucas também, ele registrou o caso de João Batista. Será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Lucas 1,15. Né? E Lucas também registrou o evento maior da igreja, lá no Pentecostes, várias experiências apostólicas. E quando a gente está lendo as Escrituras, a nossa percepção de homem cheio do Espírito Santo muda completamente, principalmente se a gente lê o Novo Testamento. Estevão, por exemplo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Jesus que estava à sua direita, isso Atos 7,55. Ele estava cheio de Espírito Santo e as pessoas... Né? Eu nunca havia considerado isso antes, que Estevão estava cheio de Espírito Santo e as pessoas à sua volta, ao invés de caírem no poder de Deus, pegaram em pedras para apedrejá-lo até a morte. O mesmo ocorreu com Jesus, com João Batista, ou seja, ambos incontestavelmente cheios do Espírito Santo, foram presos, João foi decapitado e Jesus, após vários açoites, foi crucificado. Isso sem falar que tentaram matar o nosso Senhor em várias outras ocasiões. E mesmo Jesus manifestando poderes miraculosos, os homens à sua volta não se dobravam, ou seja, a presença do Espírito Santo de Jesus não quebrantou aquela gente inexplicavelmente. Inexplicavelmente. É um negócio muito tremendo. Tu vê que Paulo, Deus concedeu a Paulo, isso vai estar lá em Atos 19, 11, 12, que Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou os aventais
eram usados, né, por ele, Paulo usava, e depois eram colocados sobre o enfermo. As pessoas eram curadas das suas doenças e os demônios saíam, os espíritos malignos iam embora. Agora tu vê a vida e o ministério de Paulo em Éfeso, não deixa dúvida de que Deus era com ele. Mas mesmo assim, os homens da sinagoga não perceberam a presença do Espírito Santo com Paulo. E quando o apóstolo esteve entre os Gálatas, ele estava enfermo, lá Gálatas 4, 13 e 14. Então, voltando ao sonho que me marcou, vou falar rápido para ver se eu termino aqui contigo agora. Eu não quero me alongar muito, tá bom? Eu sonhei que estava fazendo minha primeira comunhão. Fui católico, fiz catecismo e fiz minha primeira comunhão. A maioria sabe disso. E lá estava eu, todo vestido de branquinho, com uma velhinha na mão. Então comecei a cantar a canção da minha primeira comunhão, que foi: para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas pro pobre meu irmão, para ele a chuva fina vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? O refrão diz assim: como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei o coração, meu amor eu recusei? Acordei de madrugada, pensei: meu Deus, está me falando alguma coisa. O que Deus está me falando? Mas eu me recusava a crer que Deus estava falando da minha primeira comunhão. Eu falei: não tem nada a ver com a primeira comunhão, o que está vendo? E aí me lembrei de um episódio, irmãos. Um irmão vizinho querido, ele me contou que estava com problemas de goteira na sua casa. Havia lá 18 goteiras na casa dele. Uma casa que a igreja ajudou esse irmão a construir. E eu conversei com o Dedê e a gente estava fazendo umas economias para comprar um carro para a Denise. Denise estava recém dirigindo, levando as crianças para a escola, e a gente só tinha um carro e aquilo era, né? Alguém tinha que ficar a pé. Ela ia levar as crianças e eu acabava fazendo outras coisas de ônibus. Bem, conversei com ela e aí nós pegamos esse dinheiro que a gente estava juntando no carro e a ideia era trocar o telhado da casa daquele irmão. Mas quando nós procuramos, né, ele falou assim: eu tenho que falar com a minha esposa e tal, que haviam lá, como eu falei, as 18 goteiras. Ele voltou com a seguinte história, ele falou: Franco, o que acontece é o seguinte, a minha esposa quer fazer um terraço primeiro, né? Então, a ideia não é colocar o telhado agora, é fazer o terraço. Eu fiquei indignado, irmãos, com aquela história, eu fechei meu coração. Igual a música, eu fechei o coração e recusei meu amor, né? Porque eu pensei: meu Deus do céu, aquela casa, ele não teve dinheiro para construir aquela casa, como é que ele agora vai fazer um terraço? Pensei: cara, o cara é orgulhoso, soberbo, não é possível, uma mulher ainda tem ficar governando ele. Eu fiquei muito chateado. Mas lembrei dessa história por causa do sonho, mas eu também resisti àquele pensamento. Falei com o Espírito Santo, falei: Senhor, tu é testemunha de que eu tentei ajudar esse santo, esse irmãozinho querido. Nós, Denise e eu, tentamos ajudar essa família. Falei com Deus assim, né? Mas a história desse irmão não saía da minha cabeça. Eu falei: Senhor, se esse sonho é teu, se tem alguma relação com essa história desse irmão, dessas goteiras e tal, eu quero que o Senhor fale comigo na palavra escrita. Eu preciso ter uma palavra escrita, porque fora da palavra eu vou entender que é a minha confusão de cabeça. E aí, irmãos, fiquei em silêncio lá, de madrugada, assim, silêncio mesmo, buscando me aquietar, e aí veio dentro do meu coração assim, um sopro gostoso. O Espírito Santo tomou conta e falou: 1 João 3,17. Eu me lembrava de 1 João 3,16 de cor, né? Eu sabia, nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso era de cor, 1 João 3,16. No 17, eu falei: mas 17 diz o quê? Eu não lembrava do 17. E aí de madrugadinha fui lá, silenciosamente peguei minha Bíblia para não despertar Dedê, né? E aí, quando eu abri e li o versículo 17, vai dizer: ora, aquele que possuir recursos nesse mundo e vir
a seu irmão padecer necessidade e fechar de seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Oh, meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo me encheu de convicção. Me deu convicção de pecado, sabe? Se você tem recursos financeiros, sabe que seu irmão está passando por necessidade, o que você faz? Fecha o coração. Como é que o amor, a pergunta de João é, como é que o amor vai habitar num coração fechado? Como é que o amor pode habitar e permanecer numa casa fechada? Se você quer ser cheio do amor, tem que abrir o coração. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, mas eu tentei ajudar, mas o Senhor deixou claramente, viu que era um esforço, era uma tentativa. E ele me mostrou, às vezes, que eu dava ideia para ele boa, né? Quantas vezes eu quero te ajudar, Franco, mas você vem com as tuas boas ideias e mesmo assim não desiste de você. Você, no fundo, gostou foi de economizar o seu dinheiro. Você não teve que gastar o seu dinheiro com o irmão. Isso que você gostou. Você não considerou esse tema com profundidade, né? Você não levou esse assunto com profundidade, é verdade, né? Se fosse seu filho, se fosse meu filho, se fosse Daniel, se fosse Débora, né? Eles eram solteiros ainda, o que eu faria? Mas agora são casados, o que eu faria? Eu sei o que eu faria, irmãos. Eu faria com eles o seguinte, eu não desistiria deles, não. Eu diria para eles, ó, cara, você me deu uma ideia muito carnal, né? Eu vou precisar apacentar isso. Chama a tua esposa lá, eu diria, chama a tua esposa, chama Yasmin lá, Daniel, vamos conversar, entendeu? Vamos sentar e conversar. Eu acho que vocês estão errados, vocês não tinham recurso nem para fazer aquela casa, para construir aquela casa. Agora vocês têm uma casa, foram abençoados, vocês precisam se arrepender, entendeu? Hoje vocês precisam de um telhado e não de um terraço. Diria isso na boa. E se um dia Deus lhe der condições de abençoar com um terraço, arranque o telhado e faça o terraço. Do contrário, é isso que tem que ser feito e ponto. Que não dá é para ficar com goteira lá dentro. Naquele momento, irmão, eu não tinha mais dúvida. No meu coração eu sabia bem claro. E eu sabia também como aquela história tinha que acabar. Chamei os irmãos, conversei, me humilhei, pedi perdão por ter me conduzido mal com eles. O irmão já sinalizava, assim, até que estava refletindo sobre o tema, né? Mas à medida que eu fui falando com eles foram sendo quebrantados, eles foram reconhecendo que de fato era um pensamento carnal, aquele pensamento deles. Então, nós demos seguimento ao projeto e concluímos o telhado. Eu acredito que por isso também que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele falou, olha, não apagueis o Espírito de Deus precisa de uma casa aberta, arejado, não pode ser uma casa fechada. A casa fechada, o coração fechado, sufoca o Espírito. Não apagueis o Espírito, disse ele, 1 Tessalonicenses 5,19. Como é que você apaga uma chama, um fogo, tirando o oxigênio dela, tirando aquilo que alimenta a chama, o fogo natural, né? O fogo precisa de oxigênio, por isso que o ambiente necessita estar aberto. Desde criancinha, que a gente fez lá aquela experiência do copo, vocês lembram, copo e vela, vocês lembram lá, né? Você sufoca, você apaga a vela quando você tira, quando você sufoca a chama. Quando a gente sufoca a chama a velinha dentro acesa, a gente apaga o fogo. Assim também é com o nosso coração em relação ao Espírito Santo. Quando nós fechamos o coração, apagamos o Espírito Santo. Irmãos, não existe outro jeito. Quer amar, abre o coração. Quer ser cheio do Espírito Santo, esteja disposto a amar. Se você fechar seu coração, o amor vai extinguir. A semelhança de uma chama sem oxigênio. O Senhor, ele não tem como permanecer em nós. Essa é a pergunta que que João fala. Vê lá, se não é 1 João 17. Ele falou, vê teu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para aquela pessoa. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Então imagina que eu tenho aqui uma jarra, né? E eu quero derramar água nesse copo aqui. A primeira coisa que eu preciso é que esse copo... imagina que é o Espírito Santo e você. Imagina aqui, Espírito Santo e você, tá?
Então a primeira coisa que eu preciso é estar debaixo. A segunda coisa que eu preciso é estar vazio. A terceira coisa que eu preciso é estar limpo. Porque ninguém quer beber água num copo sujo. Nós cheiramos copo, nós cheiramos prato. Nós não queremos nem botar o pé naquilo que a gente considera que está sujo. Nós somos muito exigentes com tudo isso. Então a gente quer tudo limpo. Tem gente que em retiro cheira prato, cheira copo, cheira tudo. É assim que nós fazemos. Nós queremos um lugar limpo para as nossas coisas, nossa comida, tudo. Mas quando o assunto é o Espírito Santo, nós não temos a mesma disposição. Nós não pensamos igual. Nós aceitamos dentro de nós impurezas no espírito, conforme está lá escrito em 2 Coríntios 7:1. 1 João 5,17 vai dizer que toda injustiça é pecado. Nós temos vários pecados que a gente não confessa, porque às vezes a gente não vê mesmo, inveja, ciúme. A gente tem padrões de justiças equivocados, a gente tem um monte de coisa que de fato não é bênção, não purifica, né? Considera assim, irmão, Deus habita em você, Deus habita em mim, a casa tem que estar limpa. Imagina uma dona de casa muito zelosa com a casa, que cuida da casa. Isso já aconteceu comigo, eu visitava uma irmã, eu sempre achei essa irmã uma excelente dona de casa. Eu dizia para ela, olha, você é rara, você pode ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Eu conheço pouca gente como você. Mas ao mesmo tempo que ela conseguia ser uma excelente dona de casa, ela conseguia guardar rancor, guardar ira, ela conseguia ficar magoada, ressentida, ela conseguia ter inimizades. E eu falava para ela, como que você quer uma casa tão limpa para me receber? Porque ela, inclusive, ela já era zelosa. Quando ela nos recebia lá, ela caprichava mais ainda. E você não quer a mesma coisa para o Espírito Santo. Termino aqui dizendo assim para você. Escrevi recente, né, uma frase pequena sobre Deus e a nossa consciência. Muitas vezes o Espírito Santo nos convence de pecado. Muitas vezes o Espírito Santo diz, ó, tá sujo. O negócio não está legal. Você está debaixo, você está vazio, mas tem que estar limpo. Está sujo, o negócio não está legal. O que a gente faz? Ele acende um fogo na nossa consciência, nos convencendo de pecado. Mas a gente pega a areia do orgulho, da justiça própria, e a gente apaga esse fogo. Que nesse dia nós estejamos totalmente abertos para sermos ministrados pelo Espírito Santo, a fim de que sejamos cheios, totalmente cheios do Espírito Santo. Eu estou me despedindo porque está escurecendo, estou sem iluminação aqui, onde estou falando, e meu tempo também já excedeu. Eu acredito que eu falaria mais sobre esse tema, mas te recomendei aqui a leitura do livro Tudo se Resume no Amor de Deus. Também gostaria que você ouvisse a mensagem que eu ministrei recente lá na Rede Insigne, acho que foi a primeira Rede Insigne, está no canal do Servo Livre, para vocês, meus amados da igreja, especialmente os irmãos do Rio de Janeiro aqui. Que a paz do Senhor seja com o teu coração e que esse seja um tempo de plenitude do Espírito Santo na tua vida. No nome de Jesus que eu profetizo sobre você e no nome de Jesus que eu oro, que seja assim, Deus conosco. Fica na paz e até a próxima.